Olá pessoal, vamos hoje ter mais uma videoaula da nossa disciplina Infraestrutura de Hardware. Introdução. A arquitetura de computadores é a área da ciência que se preocupa em estudar os atributos dos sistemas computacionais que são visíveis aos profissionais que irão programar estes equipamentos, ou seja, a estrutura e o comportamento funcional da máquina. Componentes do computador. Nós temos a central de processamento, o subsistema de memória, o subsistema de entrada e saída e o subsistema de interconexão. O que seria a central de processamento? É também conhecido como processador ou a CPU. Tem a responsabilidade de controlar as operações do computador e realizar as funções de processamento de dados. Subsistema de memória. Compreende todos os meios de armazenamento para os programas e para os dados dos programas existentes no computador. Subsistemas de entrada e saída. Tem a função de transferir dados entre o computador e o ambiente externo. E subsistema de interconexão, que seria composto pelos mecanismos que estabelecem a comunicação entre a CPU, memória principal e dispositivos de entrada e saída. Aqui seria o esquema como seriam os componentes do computador, as interconexões, ligando a CPU, a memória principal, e a entrada e saída do nosso computador. Novamente, a CPU ela pode ser considerada o cérebro do computador, sendo responsável pela execução de todas as tarefas e pelo processamento de dados. Todas as operações aritméticas e lógicas existentes em um programa de computador são executadas pela CPU. Ainda na CPU nós temos o que? A unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, que é a ULA, os registradores e a interconexão da CPU. Unidade de controle. A unidade de controle, como o próprio nome sugere, controla cada operação da CPU e, portanto, do nosso computador. Ela é responsável por decodificar as instruções presentes no programa em execução, emitindo sinais de controle para as demais partes do computador. A ULA ela já é responsável por executar as funções de processamento de dados do computador, realizando as operações aritméticas e lógicas presentes no programa. Os registradores, por sua vez, fornecem espaço de armazenamento interno para a CPU, servindo como uma memória de acesso ultra rápido. E as interconexões da CPU são os elementos que possibilitam a comunicação entre a unidade de controle, a ULA e os registradores. História do computador. Desde os tempos da humanidade, os seres humanos procuram relacionar quantidades. Supõe-se que as primeiras tentativas de contagem foram feitas pelos pastores de ovelhas, que marcavam a areia com sulcos e empilhavam pedrinhas ou gravetos, na medida em que as ovelhas iam passando. Como os cálculos foram se complicando e aumentando a quantidade, tanto a questão do sulco na areia e as pedrinhas, ficou difícil de fazer o controle e daí nasceu o ábaco, há cerca de 2.500 anos. Aqui nós temos uma foto do ábaco. Primeira geração dos computadores seria a geração conhecida por válvulas, época de 1945 a 1955. Eram chamados computadores eletrônicos. O principal estímulo, a Segunda Guerra Mundial. Quando vocês verem essa questão de tecnologia, vocês vão ver que o grande marco realmente foi com a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam em guerra, então o investimento foi muito forte. Então, em 1932, Marian, polonês, desvenda os segredos dos rotores. Em 1939, os ingleses aprendem a decodificar as mensagens. Problema, dificuldade de decodificação. A solução foi quando eles inventaram o Colossus. O que foi o Colossus? Foi considerado o primeiro computador eletrônico digital construído no mundo. Características. Desenvolvido com a tecnologia de válvulas, era capaz de processar cerca de 5.000 caracteres por segundo,
capaz de quebrar o código da segunda geração de máquinas, chamadas de Enigma. E no final da guerra, 10 colossos em operação constante permitiu que os ingleses soubessem melhor que o comando alemão onde se encontravam seus submarinos. Evolução dos computadores. Em 1945 foi criado o computador integrador numérico eletrônico, ou o famoso ENIAC, que nasceu da necessidade de resolver problemas balísticos. Em 1944, o computador nasceu com a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. A Marinha, em conjunto com a Universidade de Harvard e a IBM, desenvolveram o Mark I, um gigante eletromagnético. O Mark I ocupava 120 metros quadrados, com milhares de redes. O Mark I conseguia multiplicar números de 10 dígitos em apenas 3 segundos. Aqui a foto do ENIAC, ocupava uma sala imensa, vocês podem ver a dimensão que era essa máquina. Imagina o trabalho de fazer a ligação dos cartões com esse monte de cabo para você mexer e manipular esse computador. Característica do ENIAC. A última grande calculadora. Ele possuía 18 mil válvulas, 70 mil resistências, 10 mil capacitores, 1.500 relés e 6 mil comutadores manuais. Preste atenção que eram manuais. 500 mil conexões de solda. Tinha apenas 30 toneladas de peso, 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento e 150 metros quadrados de área. Depois surgiu a máquina de von Neumann. Componentes básicos dessa máquina eram memória, unidade aritmética lógica, unidade de controle, dispositivos de entrada e saída. IBM, no início, produzir perfuradores de cartão e máquinas mecânicas para separar os cartões. Foi quando realmente começou a utilizar a questão dos cartões perfurados. Na geração anterior, você tinha apenas a conexão. IBM 701, tinha 2.048 palavras de 36 bits, 2 instruções por palavra. O IBM 704 já trabalhava com 4K de memória, instruções de 36 bits, hardware para processamento de números em ponto flutuante. E em 1958 foi a produção da última máquina a válvula, a chamada IBM 709. Segunda geração, já foi para a geração dos transistores, 1955 a 1965. Em 1948, a Bell Labs inventou o transistor. Como é que ela fez isso? Usando elementos semicondutores, os transistores funcionam como chaves, porém são bem menores, mais rápidos, não esquentam, duram mais e consomem menos energia que as válvulas. Nessa década, o transistor passou a ser um componente básico na construção de computadores e apresentava as seguintes vantagens. Aquecimento era o mínimo, baixo consumo de energia e mais confiável e veloz do que as válvulas. O primeiro computador transistorizado foi inventado pelo MIT, que foi o chamado TX0. Depois vieram essas outras máquinas, a seguir, o DEC e o IBM. Aqui a foto do IBM 7090, aqui o PDP-1 embaixo, você já vê que foi diminuindo. Terceira geração foi a geração dos circuitos integrados, 1965 a 1980. Em 1958, Jack fez a construção do primeiro circuito integrado, contendo 5 componentes em uma peça de germânio, com meia polegada de comprimento e fina com um palito de dente. Estão vendo aqui a pecinha que ele construiu. Características dos CIs. Transitores e outros componentes eletrônicos miniaturizados, montados em apenas um único chip. Maior confiabilidade, não teria partes móveis, estaria tudo conectado. Muito menores, equipamento era mais compacto, mais rápido pela proximidade que os circuitos se encontravam. Baixo consumo de energia e o custo de fabricação era bem menor. Então, em 1961, já teve o IBM, a família do 360. A quarta geração, de 1980, a integração de circuitos. Na década de 1980, foi descoberto o VLSI. Diferença significativa: microcomputadores e computadores de grande porte. Os primeiros microcomputadores foi o microprocessador 8080,
a Apple e o Apple II. A IBM ela entrou no mercado, então assim, você já conseguia ter acesso a um computador, mesmo que nesse momento ainda era feito por empresas, porque não era tão barato. O primeiro computador portátil foi chamado de Osborne 1. A estratégia equivocada da IBM, divulgação do projeto e surgimento de clones. IBM e Microsoft nessa década lançaram o sistema operacional OS/2, que foi um fracasso, e a Microsoft lançou o famoso Windows, o que acarretou na crise da IBM. Aqui uma foto do Apple I e o IBM PC. Os primeiros computadores pessoais, né? Aqui a gente tem o detalhe mais, para quem tiver a curiosidade. Depois é somente dar uma lida. Eu vou colocar, além da videoaula, vou ver se eu coloco esse PPT para vocês terem acesso também a lerem. Isso aqui seria apenas para vocês terem uma ideia, além do que tem na nossa apostila. Seria como se fosse um conteúdo extra. Então, eu gostaria que vocês dessem agora uma revisada, acompanhassem novamente na nossa apostila esse assunto e continuassem o estudo para a nossa primeira VA. Então, bom estudo a todos, pessoal.